Bom dia. Acho que depois de ouvir todas essas falas, né, eu acho que fica até meio redundante o que eu vou apresentar. Mas, de qualquer maneira, eu queria inicialmente dizer que foi um prazer enorme poder primeiro reencontrar os colegas de Pela Norte, com quem a gente vem estabelecendo esse trabalho há 4 anos, né? Os cabelos mudaram no processo, né? Mas a voz continua a mesma. E também conhecer outras pessoas com quem a gente vai poder estabelecer pelo menos alguns elementos desse aprendizado tão rico, né, que a gente pôde ter ao longo da implementação do São Paulo pela primeiríssima infância aqui na região do litoral norte. Né? Eu acho que as apresentações, primeiro, mostram que a gente já tem muita coisa, né? Não precisamos começar do zero, não precisamos construir a Secretaria da Primeiríssima Infância. A gente, a partir do que tem, já dá para fazer muito. Mas a gente precisa enxergar esse novo para a gente poder se surpreender. E eu acho que todos os municípios estão se surpreendendo. Né? A priori, não existia um plano, exatamente o que tem que acontecer. E, na medida em que exatamente os profissionais saem daquele lugar tradicional e se comprometem em usar seus conhecimentos, usar seu espaço para transformar, as transformações não têm limite. Né? A gente tem um mosaico, uma riqueza muito grande, tem espaço para várias áreas, né? E a gente consegue mudanças riquíssimas, pelo que a gente pôde ver aqui nas fotos, nos vídeos, né? A experiência da Mostra Cultural de Ubatuba foi super elogiada tem várias pessoas, não sei se fizeram contato com você, mas eu passei seu contato para várias pessoas, né? Porque tem uma expectativa assim, nossa, onde a gente pode ver essa produção? Né? E aí eu vou contar um pouquinho como é que a gente... deixa eu apontar aqui, é esse aqui, ó, a importância da primeira infância. Tá? Muita coisa vai ser redundante, né? Eu acho que a gente fez... Luiz, você pode me emprestar, por favor? A importância do vínculo e do afeto. É só passar por cá. Obrigada. Então, acho que assim, para algumas pessoas vai ser um repeteco, né? Mas como a gente está também tentando pensar em outras formas de trabalhar a aprendizagem, a gente primeiro viu práticas e agora a gente vai ver um pouco da teoria que dá sustentação para essas práticas, né? E acho que a primeira coisa assim, a gente traz essa experiência do São Paulo pela primeiríssima infância, de várias pesquisas que a gente vem realizando a partir do financiamento da FAPESP e também o apoio, assim, indescritível da Fundação Maria Cecília, que desde 2007 adotou a causa da primeira infância e colocou o terceiro setor num protagonismo incomparável. Né? Então, acho que a gente está aqui. Eu sou consultora técnica da Fundação desde 2008 e a gente construiu o projeto nos municípios, em 6 municípios no estado de São Paulo, entre 2009 e 2012, e a partir daí é que a gente teve os elementos para escrever os cadernos de formação, né, os 6 cadernos de formação do Primeiríssima que estão no São Paulo pela primeiríssima infância. Tá? Então, assim, é um ciclo, né? É um processo. E eu acho que assim, a gente continua querendo estudar mais, né? Acompanhar muito mais. Bom, e como também a Poliana comentou na apresentação do CIAMA de São Sebastião,
a gente olha e fala assim, mas isso está desde 1990, está escrito que tem que ser assim, né? Então, quando a gente começa a olhar, a primeira pergunta é, mas, né, a defesa da importância da infância é muito anterior ao programa. Né? Já há muito tempo que o Freud colocava, né, que a infância é determinante na formação de uma pessoa, para quem vai para a área da psicanálise, né, para quem está no âmbito da psicopedagogia, o Vygotsky também, né, reforçando aí, né, a apresentação do Luiz, né, desde pequeno, né, desde a infância, metodologias ativas, o ambiente em que a criança tem para o processo ensino-aprendizagem influencia nesse processo. Né? Então, assim, a escola vem passando por diversas transformações, porque a gente sabe que não é só uma questão da maneira que se faz a transmissão. O ambiente, a participação, a dimensão emocional, as relações são fundamentais para que a aprendizagem se dê de uma forma ou de outra. Né? E na área da saúde mental infantil, o Winnicott, né, também já cunhou a expressão de que todo ser humano precisa de uma mãe suficientemente boa. Então, não é assim a mãe perfeita, não é uma mãe ideal, mas tem que ter alguém, que na maioria das vezes é a mãe, que vai dedicar aquele tempo, aquele olhar, a percepção das necessidades e a vontade de atender essas necessidades. E de que isso, além da sobrevivência física, é o ingrediente fundamental para a base da saúde mental do ser humano, né? Desde bebê até, né, por toda a vida. Então, assim, ele coloca, especialmente na amamentação, estão se estabelecendo as bases de uma riqueza de personalidade. Então, não é só pela amamentação, mas é aquilo que também já foi falado. A amamentação é muito mais do que só os nutrientes adequados. A gente tem um processo que extrapola e muito. Então, por que a gente veio falar de primeira infância agora, né? Porque foi só a partir do final dos anos 90 que, com a possibilidade de conhecer a estrutura e o funcionamento do cérebro, com exames de neuroimagem, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, a gente pôde perceber que a estrutura e o funcionamento têm períodos sensíveis, desde a fase intrauterina, onde o cérebro está ativo, né? Ele não é só passivo, ele tem uma atividade, e a gente tem a formação de conexões cerebrais num ritmo e numa velocidade que em outros momentos da vida a gente não tem. Então, essa fundamentação aqui, ela vai reforçar o que os outros teóricos colocavam, né? Mas agora a gente tem evidências em que não é só o profissional da saúde mental que defende a infância, não é só o pedagogo que defende a infância, não são só os pediatras. Porque vamos combinar que na pediatria, na psiquiatria, na pedagogia, todo mundo já defende a infância, né? Nós estamos falando com convertidos, certo? Só que agora a gente tem, com esses elementos aqui, a gente tem economista defendendo primeira infância. Uma tem juiz de direito, tem magistrado, promotor. Então, a gente está com uma outra evidência para um argumento de que a gente tem que chegar na empresa e falar, olha, você tem que participar da campanha, né? Não é? Todo mundo ganha. Então, a gente pode ampliar os aliados, né? Porque a arquitetura do cérebro começa a se formar e tem uma velocidade diferenciada nesses períodos sensíveis e depende
fundamentalmente da experiência vivida, do tipo de cuidado que a criança recebe, e não só da herança genética. Então, esse é um paradigma que precisa ser conhecido pelo conjunto da sociedade, né? E, portanto, as vivências são fundamentais para o pleno desenvolvimento do ser humano, tá? Esses períodos sensíveis podem nos ajudar, inclusive, a entender algumas legislações, né? Por exemplo, os testes na maternidade, o teste do olhinho, o teste da orelhinha e o teste do pezinho, tá? Por que eu faço? Olha, então assim, vias sensoriais, tato, que acho que normalmente ele é esquecido, mas aqui a gente viu como ele é lembrado no banho de balde, na massagem, na dança, no toque, né? Sim, o tato é o sentido que primeiro se estrutura no desenvolvimento humano, né? E ele já começa intraútero, né? Ó, aqui a gente está falando de período da gestação, 0 é o nascimento, aqui até 1 ano de idade está em meses, depois de 1 a 16 anos. Tá? Então, esses são os períodos que a gente chama de janelas de oportunidades para a área cerebral responsável por essas funções se estruturar. É onde as sinapses estão acontecendo numa velocidade de até 1 milhão de novas conexões por segundo. E aí eu estou aqui fazendo uma correção. A gente sempre falou de 700 a 1000. No último curso, agora em agosto, lá o módulo 1 do curso de liderança executiva que aconteceu na Universidade de Harvard, o professor Shonkoff falou em 1 milhão. E a gente ficou assim, se olhando, falou assim, ele está velhinho, acho que ele já está confundindo, né? Aí no intervalo a gente falou assim, professor, o senhor falou 1 milhão? É porque agora a gente acabou de descobrir que é 1 milhão mesmo, não é 1000. Se 1000 já era muito, imagine o patrimônio de ser 1 milhão, certo? Então, é disso que se trata, é aproveitar uma oportunidade que a natureza traz com a criança nesses primeiros, nesse período. Então, a gente tem vias sensoriais, visão, audição. Vejam, quando nasce, eu preciso fazer o teste da orelhinha e do olhinho. Porque se eu detectar algum problema, e eu vou corrigi-lo, e aí essa criança não precisa carregar para o resto da vida esse problema. Então, entender essas janelas de oportunidades implica em deliberar ações para políticas públicas. O que acontecia antigamente? A criança, ela reage de diferentes maneiras. Às vezes você ia perceber que a criança tem um problema visual quando ela entrava na escola, e que na época era com 6 anos de idade. Bom, com 6 anos de idade, vejam, não quer dizer que, assim, nunca mais ela vai poder recuperar, mas a melhor época para reverter já passou. Então, alguns fecham e fecham mesmo, são períodos críticos. Outros são períodos sensíveis. Você sempre vai poder estimular, mas o melhor retorno já passou. Então, a gente precisa compreender, né? Para a linguagem, vejam, tá aqui nessa curva mostrada, né? Quando a gente pergunta numa pesquisa para a população o que é importante para o desenvolvimento do seu filho, né? Conversar e falar com o bebê não é entendido pela população como algo que estimula o desenvolvimento. As pessoas ainda falam muito de levar o pediatra e dar a vacina, que é importante, é evidente, mas levar o pediatra e dar a vacina não estimula, não garante a estimulação. O que a família pode fazer? Conversar com o bebê, fazer massagem, dar carinho, dar limite, organizar a rotina, não é entendido como algo que estrutura o cérebro e
essa pessoa, né? Então, e é isso que a gente precisa ir atrás, né? De tratar na linha de frente os profissionais poderem comunicar essas evidências do século XXI. Tá? Então a gente tem, esse livro foi publicado em 2000 porque ele já traz os elementos do final dos anos 90. Tá? Bom, então aqui está a pesquisa. Quando a gente pergunta para a Fundação Maria Cecília, em 2012, fez uma pesquisa em parceria com o IBOP, o Instituto Paulo Montenegro, e com uma amostra representativa da sociedade brasileira. E uma das perguntas era, quando a criança começa a aprender? E aí a gente viu que, para a maioria da população, mais de 53% dizia que só a partir dos 6 meses. Bom, vamos lembrar o que a gente viu aqui, né? Ó, se é só depois dos 6 meses, eu estou deixando de aproveitar essa oportunidade aqui. Então, a gente precisa comunicar essas evidências científicas, porque às vezes as pessoas também, o fenômeno do nascimento, da criação e da educação dos filhos é muito permeado pelo senso comum e pela experiência familiar. Ah, imagina, minha bisavó fazia isso e todo mundo sobreviveu. Ah, imagina minha mãe. Sim, aí eu digo, eu costumo dizer assim, não, então vamos fazer o que todo mundo sempre fez? Vamos começar a extrair dente sem anestesia. Porque não existia anestesia também há 50 anos atrás. Vamos voltar? Ah, não, isso aí, né? Não. Então, se pode haver incorporação do novo em algumas áreas, vamos todo mundo andar sem cinto de segurança, vamos voltar tudo para... Né? Quer dizer, se é possível ter a inclusão e a incorporação na área da amamentação, o conhecimento mudou muito. Se você for amamentar igual a sua bisavó amamentou sua avó, vai dar um monte de coisa errada, né? Então, a gente pode melhorar. É com esse espírito que a gente tem que pensar. Tem evidências para que a gente possa transformar esse processo aprimorando. Não significa jogar fora o conhecimento das pessoas, mas ressignificar. Essa é a questão que eu tinha colocado. Então, o que aparece como o que é importante para o desenvolvimento da criança ainda está com o foco no controle da mortalidade infantil, que é levar no pediatra e dar vacina, que é importante, sem dúvida. Agora, aquilo que depende da família, dar carinho e afeto, trabalhar estímulos auditivos e visuais, socializar com outra criança, frequentar a creche, não é reconhecido pelas famílias. Vamos também ver aqui que não significa que as pessoas não deem carinho e afeto. Elas são afetivas. A nossa sociedade é muito de contato, de dar cheiro, né? Agora, ela não associa isso com o desenvolvimento. Né? Não quer dizer assim, então ensina seu filho que você tem que dar 3 beijinhos por dia. Vai prescrever isso na receita. Não é isso. É prescrição. Dê um beijinho de manhã, uma tarde. Não é isso. Não vamos também prescrever. Mas a ideia, como o Luiz falou, não é sair prescrevendo, é estimular um trabalho, um diálogo. Agora, o que ela precisa saber é que aquele beijinho está formando 1000 conexões no cérebro. É isso que ela precisa saber. Porque daí ela vai valorizar esse contato e esse tempo, né, o cuidado com a criança. Tá? Então, o recém-nascido já nasce com um número X, né, de células no córtex cerebral, que já migraram, formaram o córtex cerebral. Aos 6 meses, a depender do tipo de cuidado, e é isso que a gente foi conhecer a partir da epigenética. Quer dizer, o número de células que ele nasce depende da herança genética. Certo? Agora, a forma como essas células vão entrar em contato umas com as outras e
estruturar a arquitetura cerebral, isso depende do tipo de estimulação, bem entre aspas, porque a gente não gosta do termo estimulação, porque parece que é só um cutucão, né? E o que a gente está falando é de interação, de olho no olho, contato, fala, né? Proximidade, tá? E aos 2 anos de idade, virou um emaranhado que nem vai se manter desse jeito. Depois ela tem até uma poda natural. Então, esse é um conhecimento que o Freud não tinha, que o Winnicott não tinha, né? Que vários outros, o Bowlby não tinha, e agora a gente tem. Então, a gente tem mais potência de argumentação para fazer essa defesa. Certo? Bom, e a grande questão essa é uma estrutura, né? A estrutura neurobiológica, ela precisa de uma informação, mas ela precisa ser permeada pelo afeto, tá? Então, vínculo é o que o adulto tem para prestar o cuidado, para exercer o papel de cuidador do bebê. E afeto é o que a criança devolve para aquele adulto. A gente mede afeto na criança e mede vínculo da mãe com o bebê. Tá? Bom, então, aqui é que a gente tem uma mudança de paradigma, que sai daquela dúvida. A gente é o que é em função do ambiente ou em função da carga genética? E agora a resposta é dos dois. Mas o ambiente conta muito. O ambiente é capaz de moldar a genética. Então, né, então a gente volta a valorizar também a teoria bioecológica do Bronfenbrenner, que fala de todas as camadas, de todas as mediações para o desenvolvimento humano, para o bebê. Bebê na família, a família na comunidade, a vizinhança, as instituições que dão apoio para essa família, a igreja, a instituição de saúde, da creche, o serviço social, a questão da legislação, dos direitos e a macroestrutura. Então, a gente está falando num sistema, não está falando mais numa relação só do bebê ou do bebê com a mãe. Bom, será que a gente consegue... ele está conectado na internet, o computador? Não? Então não vai dar para passar esse vídeo. Não tem problema. Acho que muitas pessoas já viram. No YouTube tem um canal da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E esse vídeo se chama Jogo da Ação e Reação. Tá? É um vídeo de 2 minutos e pouco, tá? E ele coloca muito claramente, é muito legal para a gente usar em formações, em sala de espera de unidades, nas semanas do bebê, numa roda de conversa com mães, porque ele deixa muito claro isso. O que importa é o cuidado, que permeado pelo afeto, então a gente fala o cuidado amoroso e responsivo. Né? É por isso que não dá só para falar em estímulo. Porque estímulo, a gente pode pensar assim, se eu quero estimular a visão do bebê, eu deito ele aqui, ó, ponho um colchonete, deito ele aqui e programo essa lâmpada para acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar. Isso é estímulo? Mas né? Agora, o que significa isso? Né? Depois que ele distraiu um pouquinho, aquilo até irrita. Né? Então, estímulo não é algo pré-definido, a priori e igual para todo mundo. Então, por isso que a gente fala no cuidado amoroso e responsivo. A gente tem que estar atento ao que interessa, o que faz sentido para aquele bebê. Né? E trabalhar o estímulo na medida do interesse, da reciprocidade e dessa interação. Tá? Então, esse vídeo, Jogo da Ação e Reação, é muito bacana para mostrar isso. Tá? Bom, então, então, a gente precisa pensar
não só no cuidador, mas qual é o ambiente que a criança tem para passar esses 1000 dias, para passar esses primeiros 2 anos. Porque ainda a cobertura de creche não é 100%, e eu acredito que nunca será 100%, tá? Então, se a criança não está na creche, ela está onde? Em casa. Em casa com a mãe cuidando dela? Não necessariamente. Agora, mesmo que esteja em casa com a mãe cuidando dela, como está essa mãe? Está deprimida, está bem, está instrumentalizada? Como é que ela está? Ela prefere colocar o bebê no quarto para não ouvir quando ele chora e ela se refugia num outro lugar porque ela não aguenta isso? Como é que está? Também estar em casa com a mãe não necessariamente é a solução dos problemas, né? Então a gente precisa ir sempre por camadas, tentando ver e entender que ambiente é esse. Por quê? A questão é, o bebê humano nasce ainda extremamente dependente do cuidador. A gente costuma até chamar os primeiros 3 meses de vida como o 4º trimestre gestacional. Porque é como se fosse uma gravidez extrauterina. Ele ainda precisa de muito contato, aconchego, né? Alguém disponível durante muito tempo. Por isso que também o método canguru faz um sucesso enorme, porque ele é o contato pele a pele, né? E tem ali essa segurança emocional de que ele não está à deriva, né? Não está solto em outro lugar. E, na medida em que ele tem uma interação positiva, né? Que vai depender do ambiente que o cerca, ele vai ter experiências no rumo à conquista da sua autonomia. Que a gente está chamando de primeira infância 0 a 6 e primeiríssima 0 a 3. Então, pensa numa criança de 6 anos. Ela não é ainda um adulto, mas ela tem muita autonomia se comparada ao recém-nascido. Ela fala, ela tem autonomia para se vestir, ela já organiza, planeja, já regulou sozinha a temperatura, já regulou, já tem controle de esfíncter, de higiene, já começa a aprender a escrever, que é algo extremamente complexo, né? Ela já está mais preparada para ler e escrever, para produzir cultura, né? Aliás, que idade tinham aquelas crianças da mostra cultural? 5, 6 anos. 5, 6 anos, imagina. Olha, solução de problemas, né? Tampar o tanque de areia, arrumar, desentortar a colher, né? Então, é de uma riqueza. Então, olha aqui, né? É um sujeito que já resolve o problema. Ele identifica e ele se compromete com a solução, né? Tem gente de 45 que não faz isso. Se não teve uma primeira infância adequada. Bom, agora, se é essa coisa maravilhosa, né, trabalhar com a primeira infância e a primeiríssima, também, se o ambiente for totalmente desorganizado, caótico, paupérrimo e com a presença de doença mental, você não consegue ter os elementos essenciais para o bom desenvolvimento. E se isso acontecer de forma crônica, a gente pode encontrar uma criança vivendo num ambiente que a gente chama de estresse tóxico, tá? Que é uma falta de previsão, de estabilidade, de rotina para o provisionamento das necessidades essenciais, que são alimentação, carinho, brincadeira, né? É disso que a criança precisa. Tá? Então, pode acarretar em prejuízo no desenvolvimento. Aquela imagem das sinapses aos 6 meses e aos 2 anos, ocorre uma poda quando o nível de cortisol que a criança tem não baixa, ele pode afetar
está diminuindo essa conexão cerebral. Então é algo bastante grave. Mas isso a gente está falando de cronicidade. Não é assim, um dia que ficou chorando, foi dormir chorando. Não é esporádico, é permanente. É aquela criança, né? Outro dia no curso de especialização que a gente está tendo lá na escola, uma assistente social contou de uma criança que estava com a mãe, e aí a mãe se separou, morreu, não sei o direito que aconteceu, e o pai foi pegar a criança, que ele não tinha muito contato. Aí ele pegou essa menina, acho que tinha 5, 6 meses, e foi levar na UBS, e a criança não chorava para tomar vacina. Simplesmente assim, uma criança apática, uma criança que não manifesta desejos. E no primeiro momento o pai falou assim, ela é boazinha, porque, gente, lógico, né? E aí a pediatra falou assim, olha, na verdade, não é que ela é boazinha, acho que ela já chorou tanto e não foi atendida que ela nem chora mais. Então, né, a gente vai ter que fazer um trabalho aqui para reconstruir a atitude dela de chamar alguém para atender suas necessidades. Porque às vezes assim, o extremo é a criança já nem para de comer depois, enfim, tem processo até que evolui para óbito, né? Fruto de uma negligência extrema. Então a gente está falando também que ali naquele nosso território tem alguns casos que a gente precisaria ter uma lanterninha vermelha. Acende, dispara um sinal, mas opa, aqui está prejudicial. Né? Porque esse prejuízo dificulta, né, essa vivência contínua num ambiente que não tem esse cuidado amoroso e responsivo, ele é deletério. Tá? Bom, então quando a gente fala no ambiente, a gente está pensando aqui como se ele tivesse 3 dimensões. Tá? Tem uma dimensão que é física, né? O ambiente, ele tem que proteger o bebê, mas ele também tem que permitir a exploração, porque a criança não vive dentro de uma bolha. E essa dimensão física tem que ser atualizada permanentemente. Porque uma coisa é o que eu protejo e o que eu deixo explorar um bebê de 2 meses. Quando ele tem 7, é outra coisa. Quando ele tem 15 meses, é outra coisa. Né? Então, ele também não é fixo, ele precisa ser atualizado à medida em que a criança progride na aquisição da sua autonomia, nos marcos do desenvolvimento infantil. Coordenação motora, linguagem, expressão, né? Tem uma dimensão que é funcional. Né? Então, quando a gente tem um bebê e uma criança, a gente tem que ter uma rotina. Muita gente critica a palavra rotina. Fala, não fala rotina, porque rotina é aquela coisa chata. A gente fala assim, o casamento caiu na rotina, né? Não tem, parece assim, é sem graça, é uma mesmice. Não, aí é uma rotina chata. Vamos dar o adjetivo. Mas rotina é fundamental. Então, quando a gente estuda mais a respeito das necessidades essenciais na infância, e aí é o Brazelton, que é o autor, né, com quem a gente aprende bastante, primeiro bebês são diferentes, ponto. Cada um tem um ritmo, cada um tem um padrão, um dorme mais, outro dorme menos, não dá para ficar comparando os bebês. O que a gente precisa é comparar ele com ele mesmo, né? Assim, como é que ele progride? Quando ele demonstra estar feliz, quando ele demonstra estar irritado. Mas é um conhecimento que exige esse olhar individualizado, tá? E, agora, todo bebê nasce desorganizado. Saiu de um ambiente onde era tudo ele recebia passivamente. E aí ele tem que se organizar.
E sempre, quando ele precisa de algo, ele dispara o mesmo mecanismo, que é o choro. Então é assim, se ele está com frio, ele chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com medo, ele chora. Se ele está com dor, ele chora. Então, o cuidador precisa identificar o que pode ser. Se toda vez que ele chorar, você der para mamar, aí, assim, né? Ele vai, não ajuda a organizar, porque às vezes é só uma questão. Agora, ele tem um reflexo de sucção. Toda vez que você puser no peito ou na mamadeira, ele vai sugar. Não necessariamente porque ele estava com fome. Né? Então, a rotina, ela precisa ser pensada em não rir, então, mas ela precisa ser flexível, porque não é uma rotina rígida. Não é porque é rotina que tem que ser assim, e nem é uma camisa de força. Mas tem que ter previsibilidade. Se você acabou de almoçar e depois você lida com isso a vida inteira. Quantas vezes a gente está com sede, mas se a gente encontrar um salgadinho, a gente come. Mas era sede. Se você beber água, você não vai comer o salgadinho. Mas se vier primeiro o salgadinho, você come. Tá? Assim, né? A vida inteira você luta para reconhecer, né? os seus sentimentos e as suas necessidades. Para o bebê, a gente tem que ajudar já a construir isso. Não quer dizer assim, faltam 5 minutos, eu não vou dar o peito agora. Então, não é rigidez, mas tem que ter previsibilidade. Né? E a mesma coisa é sono. A gente também precisa ajudar o bebê a se organizar para dormir. As pessoas acham que isso nasce, o reloginho vem pronto, ele já sabe mamar, né? Assim, amamentar é natural. Bom, se é natural, ele vai saber. Não sabe, a gente precisa estar junto, não é verdade? A gente precisa estar junto, senão é idealizar, achar que assim, põe no peito, desce todo o leite, né, arrota até a prova. Não é assim. Então, é um período que precisa ser construído. A gente tem a potência, sim, mas ela não está lá, já está. Então, precisa aprender a dormir, tem oscilações, né? Quando começa a andar, atrapalha o sono, tem uma série de coisas que influenciam. Então, tem uma dimensão física, tem uma dimensão funcional. Como é que funciona o dia a dia? Que horas faz isso? O que costuma fazer quando está acordado? Né? Quais são as brincadeiras e tudo mais. E tem que ter também os adultos que estão responsáveis por aquele cuidado, que normalmente é a mãe, mas não precisa ser só ela. O bebê não quer só a mãe, tá? Isso também é uma outra coisa. Apoio e participação de outras famílias é muito interessante, contribui demais. E é importante eles saberem que devem demonstrar afeto e que não precisa ser sempre de um único jeito. Cada um pode também trazer o seu jeitinho de cuidar, né? Bom, um estudo, uma experiência nos Estados Unidos que se deu no final da década de 60, foi um programa de visitação domiciliar, mas aí já pegou pré-escolares, a gente não está falando da primeiríssima, tá? Mas visitou famílias que moravam num território pobre, né? Assim, um território de alta vulnerabilidade, para um grupo de famílias que recebiam visitas domiciliares, orientando a importância do papel da família e dos cuidados. A importância de levar as consultas de rotina, de trabalhar a prevenção da saúde bucal, de participar de reunião de pais, de ter horário para a criança fazer a lição de casa. Não dava dinheiro, não dava livro, não era nada material. Era sempre no sentido de ativar o patrimônio, as competências daquelas famílias, né? Esse estudo se chamou Perry Preschool e ele foi avaliado, assim, as crianças daquelas famílias já tinham um grau de aprendizagem. Com 14 anos, eles tinham maior frequência na escola, um grau de aprendizagem 3 vezes maior e, quando adultos, recebiam salários melhores. Então, a gente vê aí
Quem traz isso? O professor James Heckman, que é da economia, que ganhou um prêmio Nobel, né, falando da importância do investimento na primeira infância. Então, agora a gente tem também o argumento para o prefeito, né, o ano que vem a gente tem eleição municipal, como é que a gente constrói as bases para assegurar o Primeiríssima onde já tem e começar o Primeiríssima onde não tem, certo? Bom, o Heckman, ele fez essa curva aqui, ó, né? Colocando que o investimento, aqui é a taxa de retorno. Se você investe $1, qual que é a taxa de retorno que você tem em benefícios sociais daquele investimento na educação? E essa aqui é a média de retorno, é cerca de 3 vezes, certo? Agora, antes dos 6 anos, pode chegar a quase 8 vezes. Então, é fundamental a gente fazer esse trabalho na creche, na pré-escola, nos programas de visitação domiciliária, ativando também, otimizando o que a gente faz na área da saúde. Por quê? Porque uma família mais bem preparada pode ser um enorme patrimônio para aquela criança, mas para toda a sociedade. Tá? Bom, então, investir na primeira infância é melhorar educação e saúde, tem potência